que acontece em 5 etapas, nós gravamos só 3. A gente usa 3 etapas assim quando a gente quer ser rápido e quando a gente está com os pequenininhos, que às vezes eles não têm paciência de ficar ali a hora toda cheia, 20 minutos, 30 minutos. Isso no aparelho de 4 canais, tá? E aí ele gera um relatório que eu não amo, mas eu respeito, eu gosto de números, eu gosto de falar de dados, eu gosto de falar de gráficos, tá? Mas ele é real, então a gente vai meio ler e você vai dizer se faz sentido ou não, tá bem? Primeiramente ele vai explicar o que é cada tipo de onda, ele vai reforçar a ideia de que não é diagnóstico, de que tudo que vai vir aqui a gente vai correlacionar com a queixa do paciente, tá bem? Então vamos lá. Então com base nesses dados, ele já vai pontuar que o pico de beta encontra-se elevado, o que pode estar relacionado com hipervigilância e medo. Não é que seja, pode estar, tá? Aí ele vai falar especificamente do cingulado anterior no seu. Ele vai falar sobre comportamento teimoso, conservador, compulsivo, o que não é negativo também, se a gente pensar bem, é algo que protege. Então, se o paciente ele acaba desenvolvendo essa estrutura mais teimosa, mais rígida, opa, ele aprendeu a se proteger. Então, isso se torna positivo, tá? Coerência. Quando a gente tem uma hipercoerência na região frontal, a gente vai falar de rigidez cognitiva, também de obsessividade. Eu trocaria essa palavra por obstinação, porque eu falo que é o cabeça dura. Mas o cabeça dura, ele resolve muitas coisas. Ele é determinado. Então, eu sempre não uso isso. Tá? É bem diferente, né? Diferente, exatamente. E ansiedade, tá? Aí ele também vem falar que existe, só para vocês entenderem o conceito de coerência, é o mesmo conceito de sincronia. Ou seja, é a conversa entre aqueles 2 pontos que foram medidos. Sempre são 2 pontos. Então, é o tico e o teco. Se a coerência estiver baixa, a conversa é baixa, então não há uma evocação específica de aprendizagem para qualquer área. Se ela for muito alta, é uma gritaria que às vezes impede. Então ele está pontuando aqui que existem algumas hipercoerências. Aí ele vai falar aqui que pode estar relacionado com uma hipersensibilidade corporal, uma dificuldade psicomotora fina, pode ter aí uma relação com cefaleia, tem? Não, mas eu tô agora com um pouquinho agora sim, um pouquinho. Cefaleia, síndrome do intestino irritável, pânico? Não. Ansiedade mais elevada? Não. Não é a batata, tá? A gente vai conseguir entender o que é quando a gente baixar aqui. Aí ele vai falar do SMR, que é o ritmo sensório motor. Ritmo sensório motor, hipersensibilidade. Você falou até do couro cabeludo. É a primeira coisa que ela falou. Aí ele vai falar de SMR, que é o ritmo sensório motor. Então, quando a gente pensa no ritmo, é real. O ritmo da pessoa, como ela administra tempo e espaço. Não sei se eu tenho que olhar teu SMR, porque ele vai dizer aqui que ele tá, deixa eu ver, um pouco abaixo. Vou olhar o que é abaixo. Tá? Aí ela vai falar dificuldade para iniciar sono agitado, talvez bruxismo, dificuldade psicomotora fina, inquietação, déficit de controle inibitório e distração. Isso é SMR, tá? Então é ritmo, a estrutura sensorial e a motricidade. Pode ser combinado nos 3, mas pode ser só uma alteração, tá? Comumente no TEA vem super combinado. Tanto que a gente trata hoje seletividade alimentar com SMR. Deixa eu fazer perguntas enquanto você tá Pode. falando. Por exemplo, quando você fala em coerência, quando eu pego um paciente com agenesia de corpo caloso, como é que eu vejo a coerência? Você vai ver a coerência em tudo, no cérebro todo. Eu vou te mostrar o desenho da coerência. Tá. E depois, em relação ao CMR, se eu pego um paciente que tem alteração motora, taxia motora, né? Paciente encefalopata. Vai dar baixa. E aí a gente tem ganhos importantes nesse paciente que tem essas alterações motoras. PC. O neurofeedback ele foi inventado para isso, para paciente que tinha alteração motora. Exatamente. As principais literaturas vão estar associadas à epilepsia, que é toda essa sinapse excessiva, né? E aí você vai ver muitas literaturas sobre isso. A maioria, na verdade. Só que aí foram vendo que, caramba, o paciente melhora isso, mas ele também melhora isso. Imunidade. Você que trabalha com homeopatia, você vai ver seus pacientes pararem de ficar gripados. E é meio que assustador. Eu teve uma aula na pós falando da possibilidade de utilizar o neurofeedback junto com ressonâncias também específicas. Tem muito estudo. Ressonância com espectroscopia, né? Então a gente consegue dosar glutamato, glutamina, Isso. GABA. Existe uma coerência? No Brasil a gente não tem. Não tem equipamento que faz essa mensuração. Mas, por exemplo, hoje de manhã o professor Jorge falou sobre isso. Que aí a gente consegue ainda ser mais assertivo. Aí, onde a gente faz essa assertividade? A gente junta a equipe para discutir. Então, vem o endócrino para olhar, olha, isso aqui tá assim, mas poderia ser assado. Inclusive, a doutora Rosana, acho que tá aqui amanhã, né? Ela não veio hoje, mas amanhã ela tá aqui, que é uma endócrino que ela tá juntando isso aqui, ela tá juntando já há 5 anos, isso aqui com o exame de laboratório. Sabe? Então, a gente vai precisar usar essa outra linha de pensamento. Quando você fala em Pode perguntar. Tomara que eu saiba. Me ajuda, Jesus. Quando a gente fala em imunidade, a gente já faz dosagens de toxinas inflamatórias. Existem subs para isso, específicos, né? Não é a realidade da população, é claro, mas a gente consegue fazer. Existe alguma relação entre a imunidade com o paciente
específicos que eu peço? Então, o EEG, alguns pacientes, quando eles estão com a imunidade arrastada no chão, ele vai mostrar. E ele vai falar, paciente com predisposição a doenças respiratórias, doenças clínicas assim, assado, ele vai falar disso. Porque hoje já existem linhas e muitas pesquisas que apontam as primeiras. O primeiro artigo de neurofeedback foi feito sobre imunidade. E eu tenho esse artigo, depois eu vou te dar para ela. Eles testaram gatos numa máquina, lá naquela época do Holocausto, né? Eles pegaram os gatos, colocaram numa máquina de gás lacrimogêneo e os gatos que eles fizeram EEG, por neurofeedback por EEG, os gatos sobreviveram mais tempo. Quando o paciente, por exemplo, passa por um consultório particular, Uma questão de ansiedade. Aí você vai ali, olha, mapeou, você viu um traço de border. Tem um marcador. Você pega adulto e você tem um marcador de TEA. Então, às vezes, você consegue olhar e ajudar o paciente da seguinte forma. Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? Mas eu preciso que você faça uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, que o avaliador use ADOS. Que a gente tem resposta específica para isso. Senão o avaliador vai fazer a avaliação de tudo e a gente não quer tudo. A gente quer só aquilo. Entendeu? Porque tem marcador. Pode ser, mas, por exemplo, determinadas medicações, como os psicotrópicos, elas aumentam alfa. E aí o paciente vai trazer comportamentos ou sintomas de TEA. E como é que você faz em relação a esse paciente que já usa uma polifarmácia? Deve interferir, né? Vai interferir no EEG total e a gente vai treinar baseado no resultado. Aí a gente vai treinando. Aí o que começa a acontecer, por exemplo, com um paciente pequenininho, 10, 11 anos, que usa sertralina, ritalina, já toma um pedacinho do Rivotril. Ele começa a tomar a ritalina de manhã e começa a passar mal. Ele fala, aí leva pra neuro, a neurotoma diminuir. Vamos tirar essa sertralina aos poucos. E quando você vê o paciente está desmamado. Então, só para ratificar, assim, Unha feita, cabelo feito, isso é dado, tá? E aí você ainda aplica algumas escalas de sintomatologia, de dor, de 0 a 10, como é que tá a dor hoje. E aí você vai olhando, caraca, ele chegou aqui 9, agora ele tá 3. Tá valendo, a gente tá no caminho. Olha, ele não tá mais... Eu tenho uma paciente, gente, que é o caso da minha vida, da psiquiatria. Ela, de manhã, sertralina, meio da manhã, ritalina, ou Venvance, dependia da época que ela tinha melhor condição para comprar. À tarde o Rivotril e de noite o Zopidem para dormir. Então assim, era isso todos os dias da vida dela há 3 anos. Aí a doutora Maria ligou para mim, Manu, eu não sei mais o que fazer com essa paciente, porque ela tá tomando tudo que poderia, ela não tem mais sentimento, não tem mais emoção, o marido quer ir embora, lá. Começamos no neurofeedback, mas foram 80 sessões. Porque quando a gente terminou as 40, ela falou, minha vida mudou, ela tinha síndrome do intestino irritável, ela tinha dores, então ela quis continuar. A Maria, fizemos a reavaliação, vimos uma mudança absurda, mas ela quis continuar. No final do tratamento, ela tinha medo de engravidar por causa de tudo, terminou grávida, sem nenhuma medicação, né? Abriu um grande negócio, ela é do Sul, mas ela estava no Rio na época, restaurou ali o casamento. Então assim, o que a gente está oferecendo não é tirar a medicação só, mas é voltar essa qualidade de vida, esse sonho que a pessoa tem, aquele fogo lá dentro, sabe? Então assim, é muito possível desmamar. Essa psiquiatra que eu estou citando para você, que é lá do Rio, ela, quando manda, ela falou assim, já tentamos de tudo e eu quero desmamar, porque tá tão embolado que eu nem sei mais quem ele é. Nem eu sei mais. Coisa aqui, você vai me dizendo, não precisa contar o que é. Não é comum isso aparecer. Que pra gente verificar o histórico de trauma. Oi? Então, entendeu? Isso também não é comum aparecer, tá? Então, assim, aqui já é um caminho pra dizer, ele tá marcando aí, tá? Então é importante olhar pra ele, porque ele tá chamando pra algum lugar. Eu sempre falo, quando aparece esse marcador, é importante a gente cuidar. Porque a SMR, gente, é quem rege a nossa vida. É o nosso córtex central, ele tá ligado direto ao nosso hipotálamo. É o nosso divertidamente. Então, se ele chama a gente, opa, ó, aqui tem uma dorzinha, vamos, porque é a área da fibromialgia, essa é a área da dor. Então, quando a gente vai fazer protocolo para dor, para pessoas com fibromialgia, a gente trabalha a estimulação da área de SMR. Curioso, né? Tão bonitinho como se entrelaça. Essa também era da minha dor? É porque ela vai direto aqui, ela só desce, ó. Então, quando a gente estimula aqui, a gente consegue chegar naquela área mais interna, que hoje o Dr. Jorge falou bastante dela, né? A área hipocampal, etc. Então, gente, agora vem a graça, começam os desenhos. Eu tenho 3 dados importantes iniciais, que são as frequências baixas, as frequências médias e as frequências altas. O vermelho vai mostrar pra gente que tem uma amplitude aumentada. E o azul vai falar, olha, tem pouquinho, tá? Pode melhorar. Então, se eu tô olhando aqui, ele tá dizendo pra mim que tem excesso de frequências altas, que vão de 16 a 42 Hz. Eu entrei em gama. Então ele está falando, olha, tem muito aqui. E esses pontos que estão cinza aqui, são pontos que a gente não gravou, porque a gente só fez 3 áreas. Então a gente está falando de uma pessoa que tem a cabeça em beta, principalmente de olhos fechados.
E tá faltando alguém. Quem? As frequências médias. Então eu tô falando de uma pessoa que quando fecha os olhos, ao invés dela baixar, que é o que tem que fazer normalmente, ela aumenta. E foi perdendo-se, que aqui tem pouco, a capacidade de relaxar de verdade. Então isso traz pra gente muita informação que a gente precisa olhar, refletir e não negligenciar. Porque tudo é importante, faz sentido? Mas de olhos abertos não é tanto. Né? De olhos abertos abaixa e fica só alguns pontos vermelhinhos, aqui fica praticamente todo mundo, né? Mas a gente também tem ondas lentas em lugares importantes na área de SMR, e aí isso pode ter relação com aquela história. Eu quero melhorar alfa e beta lento. Esse beta lento é o beta que a gente usa para tudo que demanda função executiva. Se ele tá baixo, a gente fica atrapalhado na história, tá? Vamos lá. Aí vem o histograma, esse ponto aqui é o que a gente não gravou, que a gente só gravou 3. De atenção para um possível, não é diagnóstico, tá? Mas para a gente levantar a hipótese de déficit de atenção. Mas aqui a gente também tem esse betão aqui aumentado. Não vou esquecer do gama, ele tá baixinho, mas ele podia ser um pouquinho menor. Tá? Olha aqui o padrão da onda lenta, como é que ela é grande. Então eu não posso esquecer isso aqui. Eu não posso pensar só numa pessoa que tem ali uma mente acelerada, mas eu tenho que pensar numa pessoa que tem aqui bastante onda lenta. Aí a anamnese vai dizer muito pra gente, porque será que é onda lenta porque toma alguma medicação? Os fármacos, eles mudam tudo, então eu não posso só pensar em EEG, eu tenho que pensar em EEG associado a fármaco. Eu tenho um paciente adolescente que chega pra mim, e aí eu falo assim, posso conversar só com ele? Quando entra. Aí a mãe sai, né, o que tu tá usando? É maconha? É êxtase? É o quê? Qual é, tia? Fala logo, porque tua mãe tá aqui atrás. Me conta. Não, mas eu só foi algumas vezes, tia. Aí algumas hoje, né? Algumas vezes hoje, né? Isso que sabe. Quando eu falo assim, eu fecho a porta e deixo a mãe fora com adolescente, é treta. Paciente adulto, que com o cérebro muito lento. Canabidiol. Ai, eu tô tendo esquecimento, tô isso. Aí eu matei, eu falei, tá tomando CBD? Caraca, por isso que eu falei que a psiquiatra fala assim, que a Manu é cigana high-tech. Eu falei, não é cigana high-tech, eu vejo cabeça o dia inteiro. Então a gente desenvolve uma percepção de entender quem usa CBD. Entendeu? No meu caso, tô na menopausa com os hormônios. É isso mesmo. Tratamento hormonal. Alteração de alfa. Alteração de alfa. Principalmente nesse horário. Inclusive, é incrível como que a mulherada que tem inflamações nessa estrutura apresenta alfa lá no céu. Exato. A idade exatamente. Entendeu? Então a gente vai entendendo que não é só a cabeça. Na verdade, a cabeça é o nosso maestro, é o regente. É ele que vai ajudar a gente a fazer um traçado holístico mesmo para esse paciente. E aí todo mundo começa a enxergar melhor, mas como que a gente consegue chegar nesse lugar de análise? Não pode ser só um fazendo. É um timão que tem que fazer isso junto. Vai adiantar alguma coisa, vai. Mas se for lá e equilibrar os hormônios. Aí se eu posso mexer na estrutura elétrica, porque as sinapses elétricas, elas são rápidas. As sinapses químicas, elas são fortes. Se eu consigo agilizar na rapidez, porque eu estou trabalhando no neurofeedback naquela milésimo de segundo do cérebro, e eu consigo repetir, condicionar esse cérebro, eu consigo vencer as sinapses químicas. Por isso que a medicamentosa, ela começa a se fazer desnecessária, porque o cérebro ele aprende, porque quando a gente freia um carro, tá dirigindo, alguém surgiu no meio do nada na tua frente, tu freia, não é a sinapse química que faz, é a tua elétrica, ela é rápida, ela não pensa para existir. Então é em cima dessa sinapse que o EEG trabalha. Fez sentido? É muito profundo, né? É um raciocínio muito fora da casinha. E pensar fora da casinha é o que a gente busca aqui. Por isso a necessidade de não caminhem sozinho, não anda sozinho. Todo mundo. Por isso que só andam correndo atrasado, só vive atrasado. Né, Ulisses? Credo. Mas é real o ritmo sensório motor. Vocês do Sul têm o SMR acima de 9, o nosso é abaixo de 8. E o pessoal do Nordeste tem mais baixinho ainda. É o medo. É o medo. Cabe. E é real, assim, eu tenho o cérebro, gente, eu morro de rir. Aí eu, que SMR bonito, sulista. Tá? Então teu SMR é bom. Agora vem aqui, ó. Lembra da coerência? A coerência dela é em tudo. A coerência cardíaca? Não, a coerência entre hemisférios, a sincronia. Então essa hipercoerência, ela tá só em beta. Eu consigo ver aonde ela tá. Em gama, ela tá baixa, em um ponto só no F3 e F4. E como é que veria isso no paciente que tem uma digenesia de corpo caloso aí? Hoje de manhã eu desci para fazer uma supervisão, a paciente deu 98, 98, 98, 98, 74, 90, só assim, 70 para cima, a coerência, entendeu? Então assim, é bem importante cuidar. As suas coerências não são agudas, é um pulo para baixar.
Qual a relação disso? Maturidade, é uma profissional que trabalha com saúde mental, então você deve ter um monte de ferramenta aí para segurar isso. Mas se você tem todas essas ferramentas e você pode usar uma ferramenta nova que vai agir no patológico, não vamos usar o patológico, vamos pensar na estrutura fisiológica, automaticamente as suas ferramentas ganham força. É sobre isso. Então, do que adianta a criança com TEA estar ali 40 horas e a gente não consegue fazer bodega nenhuma? Porque ele não baixa, o cérebro... Aí começa a baixar a coerência, começa a melhorar a SMR, as terapeutas ligam. Ai, mudaram a medicação, Manu? Sabe se mudou a medicação? Não mudou, não, a gente só entrou com protocolos de neuromodulação, tá? Beleza. Razões. Razão é a DR, é uma DR entre ondas. Então, olha a quantidade de dados que a gente tem, é porque a gente não gravou tudo, mas eu consigo olhar a razão entre, por exemplo, ondas teta e beta em cada pontinho do cérebro. Ondas alfa-teta, onda alfa rápido e alfa lento, beta rápido e beta alfa e beta rápido e beta lento. Qual a relação? Vamos lá, vou pegar a minha DR favorita, que é essa aqui, tá? Teta-beta. Se eu tenho meu paciente que tem teta-beta aumentado, significa que teta, na DR, teta-beta sou eu e Ulisses, tá? Ulisses é teta, na verdade ele é o teta, ele é o cara passivo, e eu sou beta. Entendeu quem é beta na história? Teta tem a ver com pateta. Good vibes, TDAH, pega tudo, esquece tudo ao mesmo tempo, tá com a mala cheia, mas não serve nada do que tá na mala. Mas cadê o... Ih, esqueci, mas tem isso. E dá um jeitinho pra tudo. Isso é teta. É uma onda incrível pra criatividade, mas pode ser um fiasco na hora de organização, porque não tem planejamento. E beta, esse beta aqui é o beta bom, que planeja, que executa, mas ele em excesso atrapalha. Então teta e beta tem que ter uma DR bonita. Então eu e o Ulisses, nós somos teta-beta. Se teta estiver muito alto em relação a beta, essa pessoa que tá com o teta-beta aumentado não vai ser produtiva. Porque ela vai viver sempre ali. Cadê a pessoa da bola? A gente falou bola, deu uma lista de 5 palavras, a primeira palavra foi bola. E aí você tá falando de outro assunto e ele ainda tá na bola. Aí ele recebe diagnóstico disso, daquilo, e a questão dele é só excesso de onda lenta. Não tem TDAH, não tem problema de função executiva, é só muita onda lenta no lugar, sabe? Fica só ali, vamos fazer, mas às vezes elaborar, fazer aquele frufruzinho da vida, a gente vai perdendo quando o teta-beta tá baixo. Só o essencial, porque tá cansado, tá? Ó, aqui ela é o lugar mais importante de estudar razão, é o central. Ele fala pra tudo na nossa vida. Tempo, estrutura sensorial,